Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, um novo sistema filosófico. Thomas Hobbes nasceu em 5 de abril de 1588 em Malmesbury, na Inglaterra. Como seu pai desapareceu ainda jovem, o tio de Hobbes pagou sua educação e, quando ele completou 14 anos, foi estudar em Magdalen ou em Oxford. Em 1608 deixou Oxford e se tornou tutor do filho mais velho de Lord Cavendish de Hardwicke. Em 1631, enquanto era tutor de outro integrante da família Cavendish, Hobbes começou a se concentrar em suas ideias filosóficas e escreveu sua primeira obra publicada, breve tratado sobre os primeiros princípios. Sua associação com a família Cavendish provou-se bastante benéfica. Hobbes pôde participar dos debates parlamentares, contribuiu com as discussões a respeito do rei e os proprietários de terras e os políticos, e teve a oportunidade de observar diretamente como o governo estava estruturado e era influenciado. Durante tempos muito tumultuados entre o parlamento e o rei, ele se mostrou um monarquista convicto e até mesmo escreveu seu primeiro livro de filosofia política, Os Elementos da Lei Natural e Política, em defesa do rei Carlos. No início da década de 1640, quando cresciam os conflitos que se tornariam a Guerra Civil Inglesa, de 1642 a 1651, Hobbes deixou o país e se mudou para a França, onde permaneceu por 11 anos. Foi nesse período que ele produziu seu trabalho mais importante, incluindo seu livro mais famoso, Leviatã, publicado 2 anos após a execução do rei Carlos. Thomas Hobbes foi um pensador notavelmente independente. Durante a Guerra Civil Inglesa, enquanto a maioria dos favoráveis à monarquia começava a amenizar seus argumentos ao expressar apoio à Igreja na Inglaterra, ele, que era um dos mais proeminentes defensores da realeza, seguia proclamando seu desagrado, o que o baniu da corte. Mesmo o monarquista convicto Hobbes não considerava que o rei governava por direito divino. Em vez disso, afirmava que se tratava de um contrato social como apoio do povo. Para ele era necessária uma revisão geral de toda a filosofia e assim criou um sistema único e global que fosse capaz de servir de base para absolutamente todo o conhecimento. A raiz de seu sistema filosófico estava em sua crença de que todos os fenômenos no universo podiam ser rastreados até a origem na matéria e no movimento. No entanto, ele rejeitava o conceito de que o método experimental e a observação da natureza podiam servir de base para o conhecimento. Em vez disso, a filosofia de Hobbes era dedutiva e fundamentada nos universalmente aceitos primeiros princípios. As filosofias de Thomas Hobbes visam o do conhecimento. Hobbes acreditava que basear a filosofia e a ciência apenas na observação da natureza era muito subjetivo, porque os humanos têm a capacidade de ver o mundo de muitas maneiras. Ele rejeitava o trabalho de Francis Bacon e Robert Boyle, que aplicava o raciocínio indutivo da natureza para chegar a conclusões filosóficas e científicas. Em vez disso, Hobbes propunha que o propósito da filosofia é estabelecer um sistema de verdades com base em princípios universais e fundamentais que possa ser demonstrado por qualquer um pela linguagem com o qual todos concordem. Em sua busca por uma filosofia baseada em princípios universais, Hobbes tomou a geometria como modelo e afirmou que esse era o primeiro princípio universal. Com seu raciocínio dedutivo, ele acreditou que a geometria fosse o modelo da verdadeira ciência e aplicava essa noção para desenvolver sua filosofia política. Visão da natureza humana. Thomas Hobbes não acreditava no dualismo ou na existência da alma. Segundo ele, os humanos serão como máquinas, feitas de matéria e com funções que podiam ser explicadas por processos mecânicos. Por exemplo, a sensação é causada por processos mecânicos no sistema nervoso. Dessa forma, afirmava que os humanos evitam a dor e perseguem o prazer como um esforço na busca do próprio interesse, o que tornaria o julgamento humano extremamente inconfiável.
e que nossos pensamentos e nossas emoções são baseados em causa, efeito e ação-reação. Para Hobbes, o julgamento humano precisava ser guiado pela ciência, que no livro Leviatã ele denominou de o conhecimento das consequências. Para ele, a sociedade era uma máquina semelhante que, embora artificial, também seguia as mesmas leis. Além disso, acreditava que todos os fenômenos de todo o universo podiam ser explicados pelas interações e pelos movimentos dos corpos materiais. Medo e esperança é contrato social. Para Hobbes, a moralidade não existia no estado natural do ser humano. Então, quando fala em bem e mal, refere-se a bem como algo desejado pelas pessoas e a mal como algo que as pessoas evitam. Com base nessas definições, busca explicar diversos comportamentos e emoções. Segundo a definição de Hobbes, a esperança é a possibilidade de alcançar um bem aparente, e o medo é o reconhecimento de que o bem aparente não será alcançado. Embora essa definição só seja sustentável se considerar os humanos livres das restrições das leis e da sociedade. Como o bem e o mal baseiam-se em desejos individuais, as regras que tornam algo bom ou mal não podem existir. Segundo Hobbes, a constante oscilação entre os sentimentos de esperança e medo é o princípio definidor de toda a ação humana, e ele afirmava que um dos dois estava sempre presente em todas as pessoas em determinado momento. Ele descreveu o estado natural humano como o desejo instintivo de alcançar o máximo possível de bem e poder. Esse desejo e a falta de leis que impeçam alguém de prejudicar os outros criam um constante estado de guerra. Essa guerra constante no estado natural significa que os humanos devem viver em constante medo uns dos outros. No entanto, quando a razão e o medo se combinam, isso faz com que os humanos sigam o estado natural, o desejo de alcançar o máximo possível de bem, e busquem a paz. Além disso, o bem e o mal não podem existir até que uma suprema autoridade da sociedade estabeleça as regras. Hobbes declara que a única maneira de a paz ser verdadeiramente alcançada é a reunião dos humanos para criar um contrato social no qual o grupo concorde em ter uma suprema autoridade para governar a comunidade. Nesse contrato social, o medo serve a dois propósitos. Cria o estado de guerra no estado natural, o que torna necessário o contrato social. 2. Sustenta a paz interna na comunidade, permitindo que a suprema autoridade introduza o medo em todos pela punição daqueles que quebram o contrato. Visão do governo. Embora em seus textos iniciais Hobbes afirmasse que a sociedade necessitava de o poder soberano supremo, no livro Leviatã ele esclarece sua posição: a monarquia absoluta é a melhor forma de governo e a única maneira de oferecer paz a todos. Hobbes acreditava que o facciosismo interno à sociedade, como autoridades rivais ou a luta entre igreja e Estado, levava somente à guerra civil. Assim, para manter a paz para todos em uma sociedade, todas as pessoas devem concordar em ter uma figura de autoridade para controlar o governo, legislar e encarregar da igreja.